Hoje temos o prazer de receber aqui uma figura incrível do ramo da construção e do setor imobiliário, que é Rafael Coelho. Vocês vão saber detalhes sobre ele e agora, neste momento, vou recebê-lo com muito prazer e vamos aqui, aplaudir a sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Gostaria que você, resumidamente, falasse um pouco da sua trajetória, da sua formação, porque nós temos muitas questões aqui para falar sobre esse mercado que só avança. Seja muito bem-vindo no nosso Papo Elevado. Legal, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Vilma. Venho com satisfação falar deste setor que a gente está há praticamente 40 anos seguindo nessa trajetória. Então, quando se trata de temas relacionados com esse setor, a gente fica muito à vontade e fala com muita satisfação. Ah, com certeza. Nós temos aqui um queridíssimo também, que é o Éder, mas ele foi se refrescar, tomou muito banho de mar gelado e veio para Rio Preto nesse calor, não tem voz que aguente, não é? Mas ele está aqui, um super abraço para o Éder. Obrigado. Éder, prazer. Companheiro de negócio, além de tudo, né? É verdade, é verdade. E temos também o nosso querido Derek, que está aqui, só nos flash com a gente. Então vamos lá, Rafael. Você é diretor executivo da CITES Desenvolvimento Imobiliário e você tem uma carreira, uma trajetória de sucesso. Conta para nós um pouco sobre essa sua demanda de trabalho. Bom, falando sobre a formação, eu sou engenheiro civil formado pela Unicamp. Depois fiz pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. Depois fiz uma nova, isso na área de administração de empresas, sempre voltado para o marketing, né? Que a gente precisa estar muito linkado com o mercado. Totalmente. Então faz sentido você ter esse direcionamento. E depois eu vim fazer uma pós-graduação também na área de negócios imobiliários junto à FAAP pela Universidade Segovia, que é uma referência nacional em negócios imobiliários e na tratativa de habitação no país. Não? Então a gente já está no mercado há cerca de 40 anos. A princípio eu me dediquei muito às questões das construções industrializadas, a tecnologia, tudo que dizia respeito à racionalização no segmento da construção, porque a gente sabe que tradicionalmente a construção não é só no Brasil, não. Em grande parte do mundo ela é arcaica. Ela ainda é feita dos primórdios, sentando tijolos, como se fazia há 2000 anos atrás. Né? Até hoje ainda a gente faz isso. Então, é uma briga muito grande em desenvolver tecnologia e produtividade nesse setor. Como existe uma tradição da forma de construir, então quando você busca soluções que gerem mais produtividade, você necessariamente tem que industrializar essa construção. Então isso foi uma coisa, grande parte da minha vida, e me dediquei a isso. Depois eu fui diretor executivo de um grande grupo empresarial, foi o Grupo Tarraf. Sim. E tem lá meu amigo Olavo Tarraf, trabalhamos juntos durante 15 anos. E lá também nós tivemos grandes jornadas, tanto no segmento da construção civil como do mercado imobiliário. Hoje a Tarraf é uma referência em Rio Preto, não? E depois, então, com a nossa empresa, a CITES, nós pudemos já aproveitar toda a experiência que a gente teve anteriormente e abrir mercado. Então, a gente montou uma estrutura já com profissionais do setor, profissionais rodados, experientes, e hoje, então, a gente conseguiu um grande espaço nesse mercado da construção e do mercado imobiliário. Então, em breves palavras, essa é uma trajetória que conta um pouquinho da nossa história ao longo desses 40 anos dentro desse mercado. Que ótimo, Rafael. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e a gente está muito animado em ter você aqui e passar essas informações tão relevantes para o público que está nos assistindo. E vamos lá. Rafael, você tem uma trajetória impressionante, né, como engenheiro. E uma pergunta que nós sempre temos dúvidas é que, como hoje, não só hoje, mas sempre foi, mas como esse ramo, tanto da construção como do ramo imobiliário, o que impacta
hoje na nossa sociedade em relação à economia? Bom, quero aproveitar a oportunidade para dizer que eu sou diretor regional do Sinduscon São Paulo, né? E esse assunto tem sido recorrente na nossa atuação junto ao mercado e representando essa entidade. O Sinduscon, ele é o maior sindicato de empresas da construção da América Latina. Então ele tem um alcance, uma abrangência muito grande. Gigantesco. Gigantesco. Então, quando você fala do impacto que o segmento tem na economia, é indiscutível que o setor da construção e do mercado imobiliário, não apenas no Brasil, em todo o mundo, ele é um mercado muito amplo e que tem grande alcance e grande interferência na economia. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, exclusivamente a construção civil, é conhecido, é sabido que a construção civil é um dos setores que mais gera emprego no país. E quando você gera emprego, você tem uma atuação democrática, vamos dizer assim, porque você atua em todas as regiões do país, nós estamos falando do Brasil, sim, em todas as regiões do país, e nos diversos níveis, desde daquele trabalhador menos letrado, vamos dizer assim, sim, sim, trabalhador mais simples, não menos competente, não menos importante, e não menos importante, porque todos eles com treinamento produzem muito, até os profissionais especializados, pós-graduados, trabalhando com alta tecnologia. Então, sempre que você promove estímulos à construção, você tem um efeito econômico fantástico. Você movimenta a economia. E quando você fala, então, da construção imobiliária, você vai para o setor imobiliário, aí nem se fala, né? Porque você envolve no setor imobiliário não apenas o residencial, e nós temos o potencial no país, hoje nós temos um déficit habitacional de cerca de 7 milhões de habitações. E quando você fala do setor de residenciais, você não está falando apenas daquelas pessoas que têm a necessidade da primeira moradia. É gente que tem a segunda moradia, fez um upgrade, cresceu, tem uma casa na praia, tem uma propriedade numa região de lagos, como a nossa região em São José do Rio Preto tem, né, que é tão comum. Sim. E quando você vai, por exemplo, para um setor comercial, shopping centers, centros comerciais, malls, ou então construções industriais ou de infraestrutura, então você veja que abre um leque gigantesco que movimenta uma cadeia de inúmeros setores. Então, quando você gera um empreendimento imobiliário, você está necessitando de imobiliário, você está necessitando de gente, de transporte, de alimentação. Mexe com todos os setores. De decoração. Então, tudo. Tem uma cadeia gigante, não é? Então, eu vejo que esses setores, eles são muito significativos para o desenvolvimento econômico de qualquer país. E no Brasil nem se fala. Com certeza. E falando da CITES, da qual você direciona e dirige muito bem, como ela está posicionada no mercado hoje, não só Rio Preto, porque ela atende uma demanda muito grande regional, qual é a posição dela, a postura dela, esse valor agregado em relação somente a esse nome aí que você tanto faz jus? Sim. Bom, a CITES, ela inicialmente buscou se posicionar num determinado nicho que era o de habitação popular pela demanda. A demanda por habitação no setor popular é imensa no país. Então a gente decidiu inicialmente atuar no segmento popular, porque tínhamos certeza do tamanho do mercado. Então, mas com o passar do tempo, à medida que a gente foi se firmando nesse setor, a gente decidiu também atuar num ticket médio um pouco mais elevado. A gente foi para a construção de médio padrão. Posicionamento, não Posicionamento. é? Certo. E aí fez, então, um reforço de marca nesse mercado, porque o mercado precisa reconhecer para valorizar. Sim. Então, a gente fez um reposicionamento de marca com a CITES e passamos a atuar nesse mercado de média renda também. E aí nós fomos expandindo os nossos tentáculos. Hoje nós estamos, claro, a nossa sede operacional é São José do Rio Preto, mas o nosso núcleo comercial fica na cidade de São Paulo. Nós temos um escritório na Paulista. E lá onde são realizados a maior parte dos nossos negócios. Então nós atuamos na Grande São Paulo, atuamos nesse eixo, né, Rio Preto, São Paulo, então na região de Campinas nós atuamos em várias cidades. E
embora não tivesse sido essa a intenção inicial, mas quando surgiram muitos negócios no Rio Grande do Sul, e a gente atua em várias cidades da Grande Porto Alegre. Então, São Leopoldo, Esteio, Canoas. Então, nós estamos hoje localizados nessas regiões principalmente. Que coisa boa. E, Rafael, agora nós vamos falar de desafios e aprendizados. Nessa tua vasta trajetória aí de décadas e décadas, qual foi a experiência que você teve de maior impacto no setor? O que você traz de desafio e também de surpresa, de coisas boas que aconteceram ao longo dessas trajetórias aí que você viveu? Bom, eu estava dizendo, né, que inicialmente, como profissional da área da engenharia e com muitas especializações, eu me dedicava às construções racionalizadas e aos sistemas construtivos mais desafiadores e que desse principalmente produtividade. Eu sempre tive assim, um pensamento, a cabeça voltada, com a convicção de que a construção só poderia evoluir, trazer grandes resultados se elas tornassem mais racionalizadas, menos braçal. Sair um pouco dessa questão de tantos trabalhos e retrabalhos feitos manualmente. Então a construção tinha muito desperdício, e ainda tem hoje muitos desperdícios, com muita quebra, muita perda pela falta da racionalização. Então, inicialmente, me dediquei a isso, e principalmente construções industrializadas. E, com o passar do tempo, a gente se direcionou para o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário, ainda que você tenha construções muito bem acabadas, aparentemente sofisticadas, muitas vezes o método construtivo continua sendo arcaico, de assentar tijolo, de rebocar. Sim. Né? Então, esse é um sistema que a gente precisa evoluir. E precisa desenvolver mais mão de obras e equipamentos voltados para isso. Depois, então, trabalhando nesse segmento e especializando-se no mercado imobiliário, a gente começou a cuidar de financiamentos imobiliários. Então, mesmo as grandes empresas têm dependência de financiamento imobiliário para os seus projetos. Então, a gente começou a estudar essa economia que envolve o setor imobiliário. Então, hoje, grande parte do meu tempo é voltado para isso, e estamos sempre com os olhos atentos para ver novos produtos e está sempre procurando atingir aqueles nichos onde a gente tem mais mercado. Né? Perfeito. E falando nisso, Rafael, nós vamos entrar num tema aqui que é inovação e sistemas construtivos. Justamente casa com tudo isso que você disse. Então você é um expert, você é um especialista no sistema construtivos, não é? Fala um pouco sobre essas inovações tecnológicas, vendo que ainda somos dependentes de todo esse trabalho braçal, mas o que é que mudou? O que é que hoje fala assim, poxa vida, se eu tivesse que comparar 30 anos atrás, teve uma melhoria de 80%. Quando a gente fala em inovação, fala em sistemas construtivos mais atuais, mais modernos, a gente sempre tem que estar com o olho do que se faz pelo mundo. Porque existem sistemas construtivos que não se adequam à nossa realidade, ao nosso clima, à nossa disponibilidade de material. Tudo isso tem que ser avaliado. Mas eu me recordo que quando a gente, algumas décadas atrás, que você ia fazer um prédio, você só tinha um processo. Você montava lá as formas, as ferragens e concretava. Então fazia uma estrutura de concreto convencional. E depois preenchia com tijolos e reboco. Esse era o processo, que era universal. Em todo, não vou dizer em todo o mundo, mas em grande parte do mundo era o processo mais utilizado. Certo. Depois disso surgiu a alvenaria estrutural, que aí já disciplinou um pouco mais essa questão da construção, eliminando esse trabalho com formas, com madeira, etc. Já foi um grande passo. Hoje nós temos as paredes de concreto, ou seja, você utiliza formas industrializadas, que são em formas metálicas, ou são formas de alumínio, né? O metálico pode ser aço ou alumínio. Você tem formas de plástico, de materiais diversos, que você faz uma pré-montagem, preenche com concreto, mas sai com todas as instalações prontas. Então você faz muito mais um Lego, a não ser o próprio concreto, que molda-se as formas, mas o restante de todas as instalações elétricas e hidráulicas já saem prontas.
Então você, num período de 24 horas, você pode construir todo um andar de um prédio a cada 24 horas. Poxa vida, ganha-se muito tempo. Muito tempo, racionaliza-se muito, diminui os desperdícios de materiais, o consumo de água, que é uma outra riqueza que a gente tem que cuidar muito, né? Então, isso foi uma trajetória nos prédios, mas a gente vai para construções que a gente começou a trazer do exterior. Experiência com steel frame, com drywall, que são construções rápidas e que não dependem necessariamente de assentamento de tijolos. Isso já é um outro grande passo. Nós temos construções metálicas, então nós temos o uso de painéis. Então você imagina que você vem com um guindaste, por exemplo, coloca um painel, substitui toda uma mão de obra de execução de uma alvenaria. Poxa. Então você tem as estruturas pré-moldadas. Então hoje nós temos alternativas nesse campo que se desenvolveram muito. Isso quando a gente fala de sistema construtivo. Mas temos outras evoluções em planejamento, em sistemas, em acompanhamento de obra. Você tem drones, equipamentos automáticos. Então eu vejo assim que no campo da construção, quem quiser desenvolver-se, há muita coisa nova e que se inovou demais, né? Soluções muito criativas que estão trazendo grandes resultados para o segmento. Inclusive, aqui em Rio Preto, basta andar pela cidade que a gente vê aqueles andaimes todos coloridos lá. Para quem não entende nada, fala como conseguiu subir e estar até lá, né? É incrível isso, não é? Isso denota quantas construções temos em andamento aqui em São José do Rio Preto, imagina pelo mundo. Com certeza. Então, isso também se deve à tecnologia, esses andaimes. Eu estou falando errado, não é andaime, aqueles gigantes lá, guindastes. Guindastes, sim, você está falando de equipamentos para montagem. Equipamento de ponta, para deslocamento horizontal e vertical. Exato, até isso inovou, Rafael? Inovou muito. O uso de equipamento é essencial no desenvolvimento da construção. Então hoje, não só no aspecto de velocidade e produtividade, mas como também de segurança. Porque ao longo dos anos, ao longo do tempo, investiu-se muito em segurança do trabalhador. E se compararmos, não precisa de muito tempo não, se compararmos a um pouco mais de uma década atrás e o que se tem hoje, a redução dos acidentes no segmento da construção foi gigantesco. Então, os acabamentos são muito diferenciados. O uso de equipamentos, como você citou, de guindastes, por exemplo, possibilita você levar material ou até gente a muita altura de uma forma muito rápida. E com segurança. E com segurança. Você usar gruas, por exemplo, você tem um grande alcance em todo o canteiro de obras. Então você movimenta material com muita rapidez. Então isso tudo possibilitou desenvolver-se edifícios mais altos, materiais mais resistentes, também há desenvolvimento de tecnologia em materiais. Os materiais hoje permitem você fazer obras muito mais desafiadoras, de uma complexidade, do ponto de vista de engenharia, muito grande, fruto não apenas dos estudos, mas também de novos materiais que se desenvolveram. E quando cita equipamentos, que foi a abordagem que você fez ainda há pouco, cita equipamento, então os equipamentos estão possibilitando a gente fazer obras muito diferenciadas e muito mais rápidas. Então eu vejo assim que o setor da construção, comparativamente a alguns anos atrás, deu um salto gigantesco em tecnologia. Nossa, parabéns. E você dizendo isso, mais uma vez a gente enaltece a figura do técnico de segurança do trabalho. Então, com certeza, ele é uma figura diária, o tempo todo, na orientação de colaboradores que muitas vezes eles têm uma resistência em usar os equipamentos. Então, essa visita contínua na obra é muito importante justamente para a conscientização. Porque muitas vezes, eu não preciso, já sou experiente, não preciso pôr um capacete, não preciso pôr uma bota. Então, muitas vezes, por conta de não colocar, imagina um material pesado caindo no pé, caindo sobre a cabeça. Então, realmente, a importância desse técnico de segurança ali, monitorando, é realmente muito importante, não é? Sim. A questão da segurança no trabalho, da saúde e segurança no trabalho, ela teve uma grande transformação e as empresas estão preocupadas com isso. Então, obras de porte, todos têm engenheiros de segurança, técnicos de segurança full time.
E é indispensável o trabalho de conscientização do operário. Então, todas as grandes obras têm um trabalho inicial de treinamento antes de acessar o canteiro de obra. Passa por uma integração, a gente chama isso de integração. Integração, uma semana de integração. Isso. Passa e vai conscientizando e explicando não apenas a segurança daquela obra, mas o efeito que tem na vida dele, na família, etc. E hoje, esses esforços das empresas vão muito além apenas da segurança no trabalho. Envolve a família e pensa-se na saúde ocupacional. Então, por exemplo, você tem o SECONS, que é um serviço social no setor da construção civil, em que os exames médicos são extensivos à esposa, aos filhos, ao próprio trabalhador, que tem saúde bucal, os problemas todos relacionados com as doenças do pulmão, por causa de pó, que você tem insalubridade. Da insalubridade. Então, hoje, a segurança se estendeu muito além do capacete, da máscara e da bota. Vão de uma série de cuidados, por exemplo, com instalações elétricas, com instalações hidráulicas, a qualidade dos banheiros, a qualidade dos refeitórios, a proteção para evitar insetos, mosca, barata, etc. Tudo isso. Então tem uma série de cuidados com a higiene que é mostrado ao trabalhador, mesmo quando ele não fica alojado em obra, está em outros alojamentos de terceiros dentro das cidades. Também os técnicos de segurança normalmente acompanham onde os trabalhadores, quando se deslocam das cidades e moram próximo ao trabalho, como é que é essa condição de moradia. Então, uma preocupação com o trabalho escravo. Então, houve um desenvolvimento no segmento muito grande voltado a dar qualidade de vida ao trabalhador. E isso tudo reflete no dia a dia da construção civil, porque um operário bem tratado, tendo a certeza que aquela empresa está preocupado com seu bem-estar, com certeza ele vai querer estar ali no outro dia, trabalhar melhor, porque ele tem a certeza que os cuidados existem. Muito diferente de décadas e décadas atrás, não que não existiu o cuidado, é que hoje é prioridade cuidar dele e da família, não é, Rafael? Isso mesmo. Essa conscientização que ocorreu não apenas do trabalhador, não, das empresas também, dos dirigentes, dos empresários, todos, das autoridades que cuidam e disciplinam o setor, os inúmeros cursos e treinamentos que se promovem nos segmentos, as entidades do setor promovem treinamentos. Há essa preocupação. O Ministério do Trabalho acompanha isso muito de perto. Para quê? Porque a gente sabe que o trabalhador produz muito mais se ele estiver respeitando essas normas. E também se ele tiver com bem-estar e saúde, porque hoje não é só segurança, é saúde também. Então o trabalhador com saúde, com alimentação na hora certa, né, dormindo de forma adequada, em local apropriado, tudo isso vai refletir na qualidade e na produtividade. É isso mesmo, muito bem, muito bem. E falando em tudo isso, Rafael, nós sabemos que há uma necessidade muito grande na formação da mão de obra, esses que já temos no dia a dia, que já estão aptos ao trabalho, mas a gente tem uma demanda muito grande de mão de obra chegando por aí. E qual é a preocupação do setor da construção civil na qualificação desse pessoal? Existe uma demanda tanto do órgão governamental como de entidades privadas que estão preocupadas nessa capacitação? Sim. Esse tema foi oportuno você colocar, que eu escrevi para o Diário da Região e publico amanhã. Olha só. O Diário da Região. Justamente falando sobre o perfil da mão de obra operária no Brasil. E a preocupação tanto das empresas como das entidades do setor em desenvolver treinamentos e qualificação do trabalhador. Nós temos hoje uma carência gigantesca de mão de obra. Nós estamos falando da construção civil, mas se você estender isso à área da indústria, do comércio, dos restaurantes, alimentação, você vai perceber que todas as áreas estão com carência de mão de obra. Todos os segmentos. Inclusive, isso que você citou, a gente não está só falando da construção civil, mas falamos de todos aqueles profissionais ligados. Nós temos o pedreiro, mas nós temos o eletricista, nós temos encanadores e todos aqueles que norteiam em volta, não é? E você disse muito bem, e uma cadeia, restaurante, hotéis, então toda essa demanda de pessoas que tem que ter uma capacitação, não é? Isso. Veja, hoje,
como você não tem no mercado uma quantidade suficiente de trabalhadores qualificados, então se você não promover treinamento e desenvolvimento de mão de obra, você vai ter dificuldade em fazer construções no prazo ou com qualidade. Então você necessariamente tem que promover treinamentos e qualificação. Então, hoje, o setor se junta ao SESI, ao SENAI, ao SEST. Você se junta às entidades do governo que promovem a economia, que são muitas. Tem entidades como, por exemplo, no caso, eu citaria em Rio Preto, já que nós estamos aqui, a CIRP, por exemplo, muito preocupadas com isso. Então, o Sinduscon tem sido uma entidade muito próxima das construtoras e dos incorporadores, preocupada em dar oportunidade de desenvolvimento de mão de obra. Então, quando a gente fala de mão de obra, eu não estou falando apenas de pedreiros, que falta demais, carpinteiros que praticamente desapareceram do mercado, armadores que trabalham com as ferragens, eletricistas, encanadores, todo esse pessoal de instalação. Mas você está falando de técnicos de TI, de automação. Nós estamos falando de engenheiros com especialização nas diversas áreas, técnicos de segurança, engenheiros de segurança preparados para os desafios novos tipos de obra e equipamentos que surgiram no mercado. Então, nós poderíamos pensar em todos os profissionais que trabalham com acabamento, os arquitetos e engenheiros que trabalham no desenvolvimento de projeto, porque hoje nós precisamos ter novas tecnologias, como o BIM, por exemplo, que é um sistema que integra o desenho, o orçamento, a execução de obra e planejamento. Então, se você não tiver desenvolvimento de mão de obra, não é apenas a mão de obra básica do operário, não, estou falando em toda a cadeia da construção. Toda a escala. Nós estamos com carência de mão de obra em todos os setores. E existe sim, respondendo a sua pergunta objetivamente, existe sim cursos de capacitação desenvolvido dentro da cadeia da construção civil e do mercado imobiliário, para técnicos imobiliários. Falta corretores capacitados. O corretor, por exemplo, citaria só como um exemplo, o corretor tem que ter consciência do seguinte: o papel dele não é apenas intermediar uma venda. Quando ele realiza, ele aproxima o comprador do bem que ele vai comercializar. Depois que esse bem foi comprado, até que ele seja entregue com a qualidade desejada, dentro da expectativa daquele comprador, o trabalho do corretor não se encerrou. Agora, quantos corretores têm essa consciência? Então, até a formação de corretores hoje, o setor está preocupado em desenvolver, entendeu? Então, nós vamos muito além. E fora também que a pá carregadeira precisa de um técnico especializado. Para o guindaste, tem o técnico especializado. Ou seja, todos que trabalham ali em conjunto têm que ter um curso técnico para poder operar. Então, eu não posso cair de paraquedas ali, olha, eu sei dirigir, eu vou dirigir isso aqui. Não, todos realmente têm que ter o curso de capacitação. E é em cima disso que a gente está debatendo, que realmente alertar, dar essa conscientização para que todos realmente procurem, né, esses órgãos, esses setores, para que nós tenhamos uma demanda muito maior e, com certeza, os projetos atendidos no tempo necessário, não é? E diz para nós o seguinte, essa capacitação técnica, você acredita que tem que ter um incentivo maior ou isso já existe? O que falta é realmente pessoas para fazer a escola, essa demanda de formação? Olha, eu vou dizer para vocês assim, falta profissionais especializados e falta gente interessada para a gente especializar. Tem as duas carências. Você tem o que a gente chama do neném, né? Nem estuda nem trabalha. Por exemplo, um jovem de, sei lá, de 19 a 30 anos, por exemplo, e que nem faz uma coisa e nem outra. Então, esse esclarecimento, inclusive com os familiares, esse esclarecimento no mercado, precisa existir. Você precisa atrair, por exemplo, para funções que eram exclusivas dos homens, você precisa atrair mulheres. Você citou operadores de equipamentos. Esses operadores precisam ser especializados, porque quando ele movimenta esses equipamentos, pode provocar desastres horrorosos. Sim. São perigosíssimos se ele não tiver devidamente habilitado. Então,
Existe sim cursos para todas essas áreas e existe um esforço do setor para mostrar as potencialidades do setor, porque se um indivíduo se qualifica, ele vai poder ganhar mais, ele vai poder ter mais direitos, ele vai se desenvolver e desenvolver a família. Então, aumenta a amplitude, a visão e as condições da qualidade de vida dele. Então, essa questão dessa integração com o que existe no mercado de trabalho e mostrando essas potencialidades é um papel que as empresas querem desenvolver, assumiram essa frente e as entidades do setor estão juntas, principalmente as entidades do setor da construção e do mercado imobiliário, que de fato estão dando um trabalho ostensivo para o bem, não apenas do setor, mas do próprio país. E é uma necessidade. E na sua opinião, você acredita que falta propaganda? O que falta é você colocar mais informação a respeito, seja no Diário Oficial, seja em todos os portais que nós temos de propaganda, ou realmente uma conscientização já no colégio para a formação de homens. O que nós estamos precisando, na realidade, é a formação de homens. Diz a minha avó que na época dela, os homens já nasciam com o sentido de construir uma família, e para construir a tal família, eles tinham que trabalhar e procuravam se capacitar de alguma maneira. Então, qual a sua opinião sobre isso? Bom, você citou várias passagens, eu acho que todas elas é um pouco de cada uma dessas coisas. Né? À medida que a sociedade brasileira se instrui, e a gente não pode negar, ainda que tenha uma evasão escolar muito grande, etc., mas nós não podemos negar que aumentou muito o número de pessoas que se desenvolveram, que estudaram, o número de universidades, o número de escolas. Há mesmo nos trabalhadores, nas pessoas mais simples, a consciência de que é importante estudar. Isso aconteceu. O que nós precisamos trazer para essas famílias uma consciência do que é o seguinte: o trabalho que hoje é considerado menos nobre, que é um trabalho de operário, ele tem no país hoje um grande incentivo. Um trabalhador especializado, ele ganha bem. Eu cito um caso. Em grande parte das construtoras, os mestres de obras estão ganhando mais do que alguns engenheiros. E antes o engenheiro era o chefe desse mestre, sim, então há uma hierarquia e os salários acompanhavam a hierarquia. Hoje um mestre qualificado, ele ganha muito mais do que engenheiros que ainda não atingiram um nível sênior. Então é muito comum você estar numa obra e você pega a folha de pagamento e vai ver aqueles profissionais, por exemplo, os azulejistas especializados, os encarregados de carpintaria, são salários elevadíssimos. E você vai ver, depois eles formaram os filhos e não querem que os filhos que sejam operários, então querem que eles sejam doutores, né? Entre aspas, né? E vai ganhar menos que ele. E vai ganhar menos que ele. Então, se a gente não mostrar as potencialidades do setor, você comete equívocos. Você não forma técnicos, você não forma operários especializados, e que às vezes a trajetória, pela oferta que o mercado tem, né? Então, o mercado está oferecendo essas oportunidades. Ele não tem uma grande luta para conseguir esse trabalho. E às vezes ele vai lá fazer a universidade e vai brigar por um salário menor, numa função que ele julgou que fosse muito mais nobre. Então, eu acho que falta, sim, essa conscientização. Essa conscientização é uma culpa um pouco do setor também, das empresas, das entidades. Eu entendo que para a complementação da economia nacional vai precisar se focar nisso, na conscientização, no esclarecimento, para mostrar que o trabalho operário ele pode ser gratificante, ele pode dar estabilidade, ele pode trazer direitos que o indivíduo sequer imagina. Porque nós temos hoje aqueles que querem trabalhar por conta, às vezes, mas com um trabalho informal. E ele imagina que trabalhando por conta num trabalho informal, que vai ter melhores resultados. E, na verdade, falta segurança, falta previdência social, assistência médica. Então, ele tem outras perdas que não consegue avaliar, que a informalidade traz. Então, eu acho que dos maiores trabalhos que a gente tem que fazer é mostrar a importância de sair da informalidade e ter assim, a formalidade documental. Seja como trabalhador ou como microempresário, mas que vá para a formalidade. Isso é uma necessidade para o país. E falando de tudo isso, Rafael, vamos pensar somente aqui na nossa Rio Preto e região.
se tivéssemos que criar um projeto para jovens aprendizes, esses jovens, tanto filhos de pedreiro ou filhos de pessoas também que estudaram, qual seria a sua opinião sobre esse projeto para que a gente pudesse alavancar e dar essa oportunidade aqui, que fosse um centro técnico, que fosse uma escola? Você acredita que seria possível engajar esse projeto? Penso que sim, mas com ressalvas. Se você for conversar, por exemplo, no SESI, e pergunta qual a dificuldade que eles têm de contratar professores que têm um preparo para poder formar esses alunos. O problema já começa lá de cima. Começa que você já não tem professores. Você vai para o Senai e a gente quer dar curso de treinamento para instaladores. Instaladores ganham muito dinheiro se forem bons instaladores. Há uma demanda gigantesca. Você compra um carro e faz o seguro do carro oferece instaladores porque você não encontra no mercado, incluído na pólice, para poder estimular a venda do seguro. Você vê como é que esse mercado tem demanda. E esses professores não têm preparo para fazer essa conscientização e a formação de pessoas para esse mercado. Então começa já na formação de professores e técnicos para dar o treinamento para você formar gente. Você vê que o problema está mais embaixo. Então nós temos uma dificuldade imensa, mas que tem que começar. Aliás, tem que começar não, já começou. Eu acho que não estamos no caminho certo nessa direção. Mas o que você falou tem que se intensificar. Falta talvez pouca divulgação, sim, pelos meios de comunicação. Eu acho que nós temos que fazer uma frente em que todos atuem no esclarecimento do valor desse trabalho e de formação de jovens para as diversas atividades. Por exemplo, formação técnica é uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente fica muito voltado, assim, o jovem quer fazer curso superior. Será que uma formação técnica não daria melhor resultado? Eu acredito até que teria muito mais mercado. Então, isso nós precisamos esclarecer. Não, perfeito, perfeito. Agora, falando de futuro, Rafael, do ramo imobiliário, o que nós vemos aí na frente, que seja entre 5 e 10 anos, o que temos de inovação, o que temos de novidade, porque nós vemos cada vez mais que temos aí prédios sendo construídos e depois esses apartamentos, tanto vendidos como alugados. Qual a sua opinião em relação a esse momento do mercado imobiliário? O mercado imobiliário ele é muito rico. Ele oferece muitas alternativas. Então a gente vai observando as tendências. Eu vou por aí, fica mais fácil de compreender. Né? Porque nós estamos aqui, na verdade, batendo uma bola, ver as oportunidades que podem se desenvolver e fazendo uma troca de ideias. Né? Então, se você observar os grandes condomínios, hoje eles oferecem muito mais itens de lazer, muito mais itens de convivência social. Então, você vai ter salões de festas, áreas comuns onde as diversas tribos podem se envolver, né, nas diversas idades, quadras esportivas, piscinas, ou então um anfiteatro, um local de cinema, academias. Então esses itens de lazer estão se multiplicando, mas nós temos muito mais do que isso. Você vê já no condomínio uma área de coworking, né? Quem quer trabalhar em casa não precisa levar o seu cliente lá no apartamento. Você pode ir numa área comum do edifício, próximo à portaria, e você atende uma pessoa com internet, com computador, tudo, né? Tem uma condição muito boa de se fazer isso hoje. Você tem, por exemplo, espaço para pets. A quantidade de animais que as pessoas têm de estimação hoje é uma coisa absurda. Ganham muito espaço, não é, Ganhou Rafael? muito espaço. E também nós podemos pensar numa outra questão, que é coisa da modernidade, da atualidade. Sim. Nós temos uma dificuldade nas grandes cidades de deslocamento, muito trânsito. Então, em determinados horários, pela manhã ou final de tarde, você se deslocar pode levar uma eternidade, pode levar muito tempo. Então, há uma preocupação hoje em concentrar, você morar mais próximo ao trabalho. Então, quando você pode oferecer no mesmo produto imobiliário uma área comercial e uma área residencial, você está, na verdade, diminuindo a necessidade de deslocamento. Se você tem, por exemplo, e é muito comum hoje, você ter no térreo de um edifício um núcleo comercial, um mall, com farmácia, com padaria, com alguns comércios.
E isso vem a facilitar. Você desce do elevador do seu prédio, cai no térreo, você já está dentro do núcleo comercial. Mercearia. Então, assim, academias. Hoje também nós temos aí lavanderias. Não é todo mundo que quer mais lavar roupa em casa. Você pode ter essas lavanderias, tipo o Omo, que a gente vê aí, que você põe uma ficha. Você não tem que se preocupar com a manutenção da máquina nem nada. Você põe a ficha, cai o sabão, cai a água, põe a roupa, dali você tira. Já sai sequinha. Sai sequinha. Então, essa questão de ter uma vida mais prática é uma tendência que a gente observa no mercado imobiliário. Então, você diminuir o transporte, diminuir o deslocamento. Há uma tendência, por exemplo, nos grandes centros, as pessoas vão ter mais carro próprio, utilizar ou Uber ou transporte coletivo, morar mais perto das estações de metrô, onde tem linhas de ônibus. Hoje os ônibus na grande parte da cidade são com ar-condicionado. Então você vai reduzindo o número de carros. Então muitos prédios sequer oferecem vagas de garagem. Então é o que eles esquecem, ou seja, as tendências. E fora ainda, não é, Rafael, que a maioria dos condomínios tem bosque justamente com pistas de caminhada, focados nessa saúde, focados aí no coração, no bem-estar de cada morador. E cada vez mais o mundo pet invadindo ali, inclusive com lavatórios. Então, realmente, a pessoa não precisa mais se deslocar até o centro da cidade, sair ali do seu conforto. Então, isso é incrível nesse mundo imobiliário, que cada vez mais tem essa tendência de melhoria, não é? A pegada, hoje você citou o verde, né? Sim. Então vamos aproveitar essa pegada da sustentabilidade, que é a palavra de ordem desse momento. Sim. Se você sair do Brasil e for para a Colômbia, ou você for para a América Central, em países da América Central que eu tive a oportunidade de visitar, ou para a Ásia, eu tive recentemente na Ásia, tipo na Coreia, Singapura, Malásia, todos eles estão muito preocupados com a questão da sustentabilidade. Preservação do verde, você colocar mais árvores nas regiões onde você se desloca, os condomínios com horta, no Brasil isso é comum hoje, muito verde, a redução do consumo de água. Então, você pegar a divulgação pelas mídias, mídia diversa, pela internet, ou jornais, o material que você pega no Farol, você vai ver a oferta de empreendimentos que tem muito verde, que preservam a natureza, que diminui o consumo de água, diminui o consumo de energia. De que forma? Seja com energia solar ou com iluminação adequada, com ventilação cruzada. Existem hoje muitas técnicas para você reduzir o consumo de energia, melhorar a qualidade de vida, preservar o verde e a água. Então isso o momento está exigindo isso. E essa é uma tendência, na minha opinião, irreversível. Nossa, muito bom, muito bom. E falando de tudo isso, a pergunta para você é a seguinte: sabemos que São José do Rio Preto é um importante polo de desenvolvimento, seja na área da construção, seja nesse ramo imobiliário que cada vez mais cresce, inclusive nas redes sociais o que a gente mais vê são casa de milhões. Então é muito, muito rico. Então Rio Preto é riquíssimo. E o que você diz para nós a respeito de investidores, de pessoas normais e comuns que ainda querem investir aqui na nossa maravilhosa Rio Preto? O que você diz a respeito? Ainda tem essa demanda para atender quem é de fora, quer investir aqui, e quem já é da raiz? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Rio Preto, nos últimos anos, ela tornou-se um centro muito atrativo para as pessoas. Muita gente quer mudar para cá pela qualidade de vida, e Rio Preto já apareceu pelo índice Firjan, por exemplo, como uma das melhores cidades para se morar no país. E crescente demanda, não é? E crescente a demanda. Então nós temos um setor de serviços muito desenvolvido, nós temos algumas áreas, como as áreas médicas, por exemplo, que são notáveis, né? Tem um destaque nacional. Você vê na área do ensino, nós temos aí um privilégio, um número de instituições de ensino, de curso médio, superior, o ensino técnico. Então, é uma cidade que oferece uma infraestrutura de água e esgoto
que está entre as 5 maiores e mais bem estruturadas do país. Ou seja, Rio Preto realmente se desenvolveu muito. E a que se deve esse desenvolvimento? Aí nós temos que buscar lá atrás um pouquinho o histórico, né? Nada acontece por acaso. Então nós tínhamos lá a questão da ferrovia, não sei se você vai se lembrar disso, talvez não, mas nós tínhamos a Alta Araraquarense, e que a última estação era São José do Rio Preto. Então quem morava no sul de Minas ou no Mato Grosso e queria vir a São Paulo, necessariamente passaria por Rio Preto. Então isso primeiro tornou-se um polo de atratividade por questão do transporte. Depois, desde a década de 40 e década de 50, nós já temos planos diretor em Rio Preto, com o Hugo Golini, que era um arquiteto e engenheiro, que desenvolveu o primeiro plano diretor da cidade. E ele usou qual característica? Os fundos de vale faziam grandes avenidas. E nos topos das cidades, nos portos mais altos, faziam ruas importantes. E depois, então, fazia as transversais de interligação. Desde aquela época, já gerou um modelo de desenvolvimento urbano para a cidade. Então, a cidade cresceu dentro de um modelo urbano pensado. Começou por aí. Então, e aí, juntando essas questões de transporte, começaram a dar para Rio Preto uma outra cara. Então, por sorte, não tivemos grandes administradores e veio, então, num determinado momento, o mercado imobiliário que se instalou. E o mercado imobiliário ele tem um poder de multiplicação de riqueza gigantesco. Então, você começou a ter condomínios, você começou a ter bairros planejados, bairros organizados, e começou a atender não apenas aquela necessidade que muitas vezes os governantes se fixam, que é só atender a população mais carente, a população mais pobre. E o Preto teve um outro olhar. Falou, eu preciso atender as diversas faixas. Porque se eu trouxer empresários, trouxer empresas para a cidade, eu vou gerar riqueza e emprego para aqueles que estão nas faixas mais pobres. Então comecei a perceber a importância de você dar um desenvolvimento equilibrado para as diversas classes sociais. Em Rio Preto existe isso. Então você tem produto para todos os públicos. Com isso, a cidade cresceu de uma forma muito mais equilibrada. Claro que nós temos criminalidade, mas não na intensidade que você vê onde você tem núcleos muito pobres. Exato. Então fica a questão da segurança se equilibra. Então nós tivemos essa oportunidade em Rio Preto de desenvolver um mercado imobiliário mais diversificado. Com isso, então, surgiram aí nos bairros, tem bairros que têm vida própria, né? Você tem núcleos comerciais importantes, em torno das principais avenidas você tem muito comércio, você tem uma variação de restaurantes, etc. Né? Então, nós não somos uma cidade industrial, mas nós temos vários núcleos industriais para fixar trabalhador e que colocou a indústria de uma forma muito mais organizada. Então, eu acho que Rio Preto, por questões de planejamento, tornou-se uma cidade muito atrativa para o mercado imobiliário. E além de atrativa, nós temos visitantes, né, praticamente diários aqui, e nós podemos dizer hoje que o cartão postal da cidade de São José do Rio Preto não é só a represa, porque nós temos lugares maravilhosos, Quinta do Golfe, ali naquela região ali do Iguatemi, bairros mais afastados como o Sete Sul, é um modelo ali, São Marcos, de planejamento. Então realmente quem não é de São José do Rio Preto e quer morar aqui, temos lugares maravilhosos e como o Rafael acabou de dizer, está numa crescente. Você que é investidor, você que mora fora e quer investir em São José do Rio Preto, venha, porque está crescendo cada vez mais e é um mercado que realmente enche os olhos, tanto para quem quer comprar, alugar, construir, não é, Rafael? Quando você cita as oportunidades do mercado imobiliário e as alternativas que o mercado imobiliário oferece, então você tem um espaço para quem quer morar, ou quem quer morar temporariamente, ou quem quer investir. Tem um mercado imenso para investidores, porque tem investidores de diversos perfis. Você pode ter aquele investidor que compra para alugar, por exemplo, que também você tem um mercado muito próspero para isso. Tem um investidor que compra para poder fazer negócios. Então o mercado imobiliário tem um investidor que gosta de produtos comerciais.
Então, há espaço em Rio Preto para esses diversos perfis de investidores e também das pessoas que querem, vamos dizer, comprar um imóvel para os filhos que vêm estudar aqui, por exemplo. Isso é uma oportunidade. E depois que o filho concluir o curso, se não permanecer na cidade, você vai alocar aquele imóvel. Com certeza. Então, na verdade, existe, assim, para quem quer, produtos para todos os gostos, né? Então, Rio Preto, nesse sentido, é muito privilegiado. E a gente pode dizer que, pelo histórico que a gente tem, pesquisa que foi feita pela ABREM, por exemplo, a ABREM é um instituto de pesquisa muito importante, que tem feito estudos em muitas cidades brasileiras. No estado de São Paulo, a ABREM pesquisa e publica as pesquisas trimestralmente de 31 municípios, Rio Preto é um deles. E se você pega as pesquisas que foram feitas pela ABREM, encomendado pelo Secov, mostra como é que foi a valorização imobiliária de Rio Preto nos últimos anos. É uma coisa inacreditável. Então, realmente, isso traz um alento muito grande para quem quer comprar imóveis em São José do Rio Preto. Eu recomendo. Olha, e o que eu vou recomendar aqui para todo mundo que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, é que o Papo Elevado, ele agradece você porque você colabora junto com a CITES e todas as outras obras da qual você participou, porque expressivamente você contribui para esse crescimento. Então a gente fica muito lisonjeado, a gente fica muito orgulhoso dessa tua participação muito expressiva aí nesse mercado. E agora a gente está num momento aqui de reflexão. E falando da tua trajetória, a gente quer saber o seguinte: quais foram os momentos de maior desafio teu como líder, gestor, e quais as lições que você tirou aí ao longo dessas décadas? Bom, os desafios foram muitos e talvez os desafios para aqueles que querem o enfrentamento seja a mola propulsora do desenvolvimento pessoal e profissional. E quando você se dispõe a atuar também com entidades, você aumenta o alcance do trabalho. Então eu posso dizer assim, né, começando pelo final, eu sou muito privilegiado pela oportunidade que eu tenho de entregar habitações, por exemplo. Então eu tive desafios de fazer habitações, por exemplo, um dos locais que me tocou quando nós entregamos a 840 apartamentos em Mauá, Grande São Paulo. Num local de uma topografia acidentada, com desafios de engenharia assim, inacreditáveis. E vendo onde a gente entrou e como a gente deixou aquela região, foi uma transformação urbana maravilhosa. Aquilo me tocou bastante, por quê? Porque eu tive a oportunidade de ver o acompanhamento desde o período que os recursos humanos e a parte de integração social começou a selecionar as famílias e como eles ocuparam posteriormente. Também precisou de uma conscientização daquelas famílias para ocupar aquele espaço, para que eles pudessem, quem não morava em condomínio, entender o que é morar em condomínio. Porque morar em condomínio é difícil para quem nunca morou. Você tem que ceder muito, né? E ceder não é coisa fácil para as pessoas. Então, eu tive desafios de fazer grandes obras industriais, por exemplo, né? E nos diversos segmentos, principalmente no segmento de alimentação. Entregamos casas recentemente em Jales pela CITES, foram 410 casas, num tempo recorde. Fizemos um período de 18 meses, nós entregamos 410 casas, numa comercialização muito rápida, e que a gente transformou a Nova Jales, aquela região. O pessoal falou, mas como que vocês vão para Jales, um município pequeno daquilo, onde que vai caber tanta casa? Pois é, claro que a gente não entra só no feeling, no sentimento. Você faz pesquisas, identifica a carência, mapeia, vê a renda e vê se é possível. Então a gente comercializou 410 casas, por quê? Porque aquela cidade não era oferecida empreendimentos há muitos anos. Então tinha uma vacância, tinha uma pressão que o próprio mercado oferecia, de uma lacuna que não tinha sido ocupada. Ou então, recentemente, a gente lançou um condomínio em Americana, um condomínio de casa ao lado da Praia dos Namorados. Ali já é um condomínio de um padrão elevado, são casas mais elevado, né, do que a gente vê fazendo, casas da ordem de 500 a 700 mil reais, para um outro público, mas também que nos encheu de orgulho pela dificuldade técnica, o que é comercializar e vender essa ideia àquelas famílias que pudessem comprar. Então a gente tem desafios, não é apenas de construir, é desafios de comercializar, de vender, oferecer ao mercado, e o mercado
compreender o que você está oferecendo. Então, nós tivemos aí outros desafios, por exemplo, em São José do Rio Preto, o Bliss Oasis, ali no coração da Zona Norte. Talvez a região mais desejada da Zona Norte, e quando a gente começou a fazer pesquisas, nós observamos, claro, tudo com base com dado técnico, não com achômetro, né? A pesquisa apontou que não existia empreendimento de 3 dormitórios na Zona Norte de Rio Preto. Pô, no coração da Zona Norte, região super adançada. Então estava na oportunidade de oferecer um condomínio, cujo padrão você só vê na Zona Sul, e oferecer lá. Falo, mas isso precisa de muita coragem. Não precisa de coragem, precisa dar do técnico para você observar que existe esse mercado e oferecer esse produto. Então, quando a gente se cerca de profissionais qualificados, então a chance de acerto cresce muito, né? Então esse foi um grande desafio, lançar naquela região um produto com essa qualificação, um produto que tinha também 3 dormitórios, tem 2 e 3 dormitórios, onde você via uma abundância de oferta para um público muito mais popular. Esquecendo que tem gente que quer fixar lá e tem renda para isso, e quer produto mais qualificado. Então a gente enfrentou, vamos dizer assim, esse temor inicial e lançou o produto, que foi um sucesso. Então eu poderia enumerar aqui lançamentos que a gente fez em São Paulo recentemente, pela CITES, lá na região da cidade universitária, próximo ao Butantã, o Bliss Concept, com imóveis de 1 e 2 dormitórios, sem vaga de garagem nenhuma, dentro daquela linha que eu te falei que tem transporte coletivo e deslocamento à vontade naquela região, e as pesquisas mostraram o seguinte, que você precisa de estacionamento para bicicleta, e não para carros. E nós lançamos, no lançamento já saiu com 35%, quase 40% das unidades vendidas. Então, são desafios assim que nos dias anteriores ao lançamento você não dorme, né? Será que vai dar certo? Não deu um passo muito aberto, né? Sim, muito largo. Muito largo, né? Um passo muito arriscado. Ousado, mas é justamente esses desafios que nos movem. Isso é que tem sido, vamos dizer assim, o resultado e o segredo do crescimento da CITES. E eu não poderia esquecer, por exemplo, de dizer que nós estamos fazendo um hotel em Avaré. Olha só, em Avaré. Em Avaré. Nós estamos fazendo um complexo de obras, portarias, 2 usinas fotovoltaicas, o restaurante ao lado do lago. Então é um centro de lazer dos comerciários, que também um desafio pelo tempo, pelo prazo que se obrigava a fazer e com aquele nível de tecnologia que teve que ser aplicado naquela obra para que pudesse atender os ensejos do cliente, daquele cliente. Então não podemos dizer que hoje nós estamos muito satisfeitos com o resultado dessa negociação que fizemos e com a proposta técnica, financeira e mercadológica que a gente enfrentou. Hoje nós estamos com técnicos na área de hotelaria dando suporte para a gente, porque é um hotel que vai entrar em operação e a gente tem que dar suporte ao nosso cliente. Então tudo isso são novos desafios que a gente se propôs realizar e que tivemos êxito, né? Eu poderia ficar aqui talvez uma noite inteira falando de tantas obras que a gente realizou. Né? Olha, você está de parabéns, até porque quando você disse sobre Jales, toda essa demanda e esse desafio acaba atraindo mais pessoas de outras regiões, de outras cidades, para comprar aquele imóvel ou para alugar, porque isso atrai pessoas. Assim como você citou a Zona Norte. Então, tira o chapéu para a Zona Norte. Um pessoal que tem como investir. Então, que seus olhos continuem lá na Zona Norte, porque temos clientes lá. Então, realmente, a gente tira o chapéu para aquele pessoal, porque é um pessoal que tem riquezas também. Então, isso que você fez já mostra que o desafio é constante nessas obras, nesses investimentos que vocês fazem, na certeza de que vai dar resultado. Porque não é qualquer um que investe em campo na incerteza. Vocês investem tendo a certeza que vai dar certo. Porque no momento que vocês estão ali mapeando, que estão estudando, vocês já têm um norte, uma direção. Então, parabéns pela ousadia, que continue assim nesse crescimento, não é?
Sim, sim, sem dúvida. Então, o Rafael, dicas para os novos profissionais, que já foi o tema aqui que nós abordamos, que conselho você daria para esses jovens profissionais que eles estão começando no setor imobiliário, no setor da construção? Uma palavra do Rafael Coelho. Eu diria o seguinte: prepare-se tecnicamente, estudem, se apoiem em profissionais sérios, não em vendedores de ilusões, né? O mercado, ele não aceita desaforos, mas ele aceita desafios. Então, os profissionais que se preparam, os profissionais bem formados e que se ancoram em outros profissionais que são sérios, isso é vamos dizer assim, um dos segredos que eu acredito que o novo profissional tem que ter. Mas, principalmente, se instrua, estude. Quando eu falo estudar, não estou dizendo só ir para a escola, sentar no banco escolar. Faça cursos. Mas não cursos vagos, né? Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Coisas que são voltadas às atividades que você quer desenvolver. Então, a gente não vai parar nunca de estudar. Pouco importa a idade. Porque o mercado ele é muito dinâmico, muda muito rápido. E os conceitos mudam muito rapidamente. Quem diria... eu mesmo cheguei a duvidar num determinado momento que seria impossível alguém comprar um apartamento de valor elevado pela internet. Olha só. Hoje, a pessoa toma a decisão pela internet e ele vai lá para assinar o contrato. Como é possível? Porque houve uma mudança na forma de conceber o mundo, de avaliar o mundo e interpretá-lo. Então, a gente tem que entender que o mercado ele tem uma dinâmica que não permite que as pessoas fiquem obsoletas. E as pessoas ficam obsoletas. As pessoas ficam obsoletas. Se elas não continuarem se instruindo e se atualizando, certamente não vão ter espaço no mercado. O mercado vai alijá-las. Então, jovens, se preparem, estudem, se atualizem, façam cursos de aperfeiçoamento, mas se envolvam com empresas e pessoas sérias. Você disse tudo, e que todos tenham consciência de que estudar não é vai para a faculdade. Você tem que estudar o tempo todo, independente da idade. Se o papai e a mamãe não teve condições de ajudar a concluir uma faculdade, vai fazer um curso técnico, vá se especializar naquilo que ele sabe fazer de melhor. E é isso, não pare, não importa se é dos 8 a 88, continue estudando, aprendendo e seja curioso sempre, não é, Rafael? Porque sendo curioso, ele tem um campo vasto aí para atendê-lo. Eu vejo, resumindo isso que você está colocando, se eu não estiver equivocado, essa frase de Henry Ford: não há maior esforço para o homem do que o esforço de pensar. Pensar, nossa, é cansativo, hein? Então, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Por isso, tão poucas pessoas se dedicam a esse esforço, né? Se dedicam a isso, ou seja, a arte de pensar. Mas reflita, pense, não se joguem em qualquer oportunidade sem avaliar se isso não vai te dar possibilidade de desenvolvimento futuro, de um desenvolvimento melhor. Portanto, essa questão da tomada de decisão é muito importante para o jovem. Não precisa ser a primeira oportunidade, mas saia da acomodação. Procure oportunidades, procure trabalho, mas trabalho que te dignifique. Eu acho que isso que é importante. Com certeza. E, Rafael, para quem quer conhecer melhor sobre as CITES e quer entender um pouco mais sobre o desenvolvimento imobiliário e até da construção, onde é que esse nosso povo que está nos assistindo aqui vai encontrar vocês? Fala para nós suas redes sociais, para que todos possam se comunicar com vocês. Isso. Eu vou deixar aqui depois, então, o nosso site, sim, que você possa projetar na tela. Nosso Derek já vai captar Derek já vai tudo, cuidar, já eu vai deixo colocar. Contigo, viu, Derek? Sim. Entrega um cartão que tem todos os dados, você pode projetar isso. Perfeito. E todas as mídias sociais. Então, veja lá o nosso Instagram, veja o nosso Facebook. Então, todas as divulgações que a gente tem feito dos trabalhos, não apenas do que nós estamos comercializando, não, mas dos trabalhos que a CITES tem desenvolvido com entidades, o trabalho social que a CITES faz. A gente tem uma preocupação: em cada lugar que a gente atua, a gente tem que transformar aquele ambiente. Então, todos os bairros a gente constrói, a gente entrega com aquela comunidade
e a gente transforma o bairro. Então, essa ideia de tornar a cidade mais aprazível, de ter a cidade amiga e esse relacionamento social, eu acho que é uma das missões da empresa. Que lindo. A cidade não é poesia, é prática. Aonde a gente opera, a gente transforma. E isso tem sido o desafio que a gente tem que trazer a todos os nossos colaboradores. O que você fez de diferente? Né? Onde que você contribuiu? Onde que você pôde ajudar? Então, permanentemente, a gente tem feito esse desafio aos colaboradores e eles têm que escrever onde fizeram isso. Então, eles começam a pensar sempre que vão trabalhar qual é o próximo posto que eles podem contribuir para proteger a gente ter uma sociedade melhor. Porque trabalhar na CITES, eu digo para eles, é um privilégio, hein? Então, agradeça esse privilégio e faça a sua parte. Olha, só de ouvir você, a gente já quer estar lá junto com todo mundo, porque ter pessoas que realmente se preocupam com o meio ambiente, principalmente com o bem-estar e com a saúde do operário, o colaborador, não é para qualquer um, não é? Sim, então, que o teu sorriso incendeie cada um, que Obrigado. todo mundo tome essa dose diária aí, com esse gás, com essa disposição de querer voltar no outro dia para trabalhar, onde realmente o trabalho dignifica cada um deles, não é? E aí, não só eu gostaria que meu amigo Éder estivesse aqui do meu lado, mas ele está impossibilitado com essa voz boa que ele tem. Eu vou fazer aqui um agradecimento para você, Rafael, e dizer que foi muito importante tê-lo aqui com a gente, que tudo que você nos disse nos sirva de lição e que a gente pegue esse empoderamento aí diário e a gente queira cada dia mais dormir bem, acordar e vir trabalhar. E sempre na expectativa de abrir não só um jornal, mas como a internet, se informar e estudar para valorizar aquilo que a gente tem diariamente, que é o nosso trabalho, não é? Então, eu, em nome do Papo Elevado, do Éder, agradecemos aqui a sua presença e também o amigo que está aqui lhe acompanhando e que você volte sempre, essa casa aqui é sua, certo? E você vai sair daqui com um presente, que é esse copo térmico do Papo Elevado, para você sempre lembrar da gente aí com muito carinho. E não posso deixar de falar também que nós temos aqui nesse local a NESEC, que também faz parte aí de muitos empreendimentos, de muitos investimentos, e que a gente quer sempre colaborar e contribuir para o crescimento geral, como você disse no início. É uma coligada, é um círculo que não acaba, né? Todos estão diretamente envolvidos com a construção, com o ramo imobiliário. Então, mais uma vez, agradecemos a tua presença e que você faça a diferença na vida das pessoas, assim como nós também queremos fazer. Então, leve seu copo, lembre sempre da gente e agradecemos, tá bem? Então, eu quero uma última palavra sua, uma mensagem aqui para que todos possam encerrar esse papo elevado com muita gratidão e temor a Deus. Eu fiquei assim, muito gratificado de participar desse podcast, Papo Elevado. E o papo, de fato, eu sinto que foi elevado. A maneira que se questiona, sabe que muitas vezes as soluções para os problemas não estão nas respostas, são nas perguntas, né? As perguntas é que são provocativas e trazem respostas que podem dar solução para os problemas. Então, eu quero dizer para você e dar esse retorno, e ao Éder também, viu, Éder? Que a estrutura do programa, desse podcast e as perguntas foram muito focadas e inteligentes. Então, quando elas são provocativas, te obriga a buscar lá no fundo do baú a resposta para aquelas questões. É da mesma forma que a gente diz das pesquisas. As boas pesquisas são aquelas que se perguntam as coisas que precisam ser perguntadas. Aí essas respostas vêm. Então, isso, quero passar essa mensagem pessoal. Fiquei muito satisfeito de participar desse programa, desse podcast, né, vamos dizer assim. Esse podcast, Papo Elevado, porque foi realmente bastante elevado, mas é porque houve um clima que possibilitou a gente desenvolver dessa forma. Meus parabéns. Nós que agradecemos. E foi um prazer imenso conhecê-lo. E volte mais vezes, aqui é a sua casa.